Bom, aqui no telão do Jogo Aberto já tem uma postagem feita por um dos principais ídolos da história do Palmeiras, o Ademir da Guia, dizendo bem-vindos à terceira academia. Ou seja, ele participou de um período glorioso do Palmeiras de reconhecimento por números, por atuações, por títulos. E agora está dizendo que esse time do Abel Ferreira, nesse estágio, seria a terceira academia. Você concorda? Acha que ele está exagerando? Já podemos falar sobre isso também? Loirão, ídolo é ídolo, né? Quando o ídolo fala, você tem que baixar a cabeça, porque Ademir da Guia, para falar dessa forma que ele falando, enfim, que ele escreveu e tudo mais, e falou sobre a terceira academia, a gente tem que levar em consideração. Agora, o que o Palmeiras vem fazendo é bonito de ver. É um time que está jogando futebol, um bom futebol já há um bom tempo. E houve algum momento da gente falar, a imprensa no modo geral, comportamento de um time mais defensivo do que ofensivo. Acho que é muito mais de uma leitura de jogo, do momento, do que propriamente uma característica do time do Palmeiras. E parece que isso mexeu com os jogadores e também com o Abel. Porque desde quando a imprensa começou a falar, olha, time retranqueiro, o time se defende muito. Ontem eles riram na coletiva, entendeu, os dois Leirão? Juntos. E aí você vê um Palmeiras, cara, sempre sufocando o adversário. No começo era, peraí, vamos jogar de acordo com o adversário. Agora quem propõe jogo é o Palmeiras. Mas tem um detalhe, é nítido que um trabalho que não é nem tão longo assim, mas para os padrões brasileiros é longo, tem aparecido com evolução. No início ele estava conhecendo e já conseguiu uma Libertadores. Na segunda Libertadores, o Palmeiras não era o favorito, era o Flamengo quando chegamos na decisão. E de repente ganha a segunda Libertadores. E Denilson, a partir daí, na minha opinião, foi quando o Palmeiras começou, além de ser efetivo, jogar bonito também. No Paulistão já começou a mesclar jogadores, pouquíssimos tropeços, o 3-1 diante do São Paulo, aquele empate com o São Bernardo, por exemplo, mas resultados positivos e atuações onde os jogadores coletivo e individualmente aparecem. Ontem, o Rafael Veiga sobrou no jogo, sobrou de todas as maneiras, tudo que ele precisava fazer ele fez, mas em outras partidas, por exemplo, o Gustavo Scarpa apareceu na Copa do Brasil, fez um golaço contra a Juazeirense. Então, a cada jogo, o Palmeiras mostra o Danilo nas finais, nas decisões do Paulista. Enfim, é impressionante. O time está entrosado, está sabendo o que faz e joga bonito. É agradável para quem não é palmeirense acompanhar. E para palmeirense, então, é um espetáculo. E não tem aquele negócio de ficar pisando na bola, tocando a bola de lado, um 2-0, um 3-0, vamos segurar e vamos fazer aquele jogo mais de ter a posse de bola, né, e fazer o adversário correr. Não, os caras querem fazer gols. Ontem foi assim, o Scarpa, por exemplo, que você falou, entrou no segundo tempo, quase marcou o gol também parecido. Bola na trave, de fora da área. Então, assim, o Palmeiras está com confiança e o que o Palmeiras quer é ir quebrando. E quebrando as estatísticas, fazendo gols, marcando gols. Navarro entrou bem. Ontem, por exemplo, de todos os jogadores que entraram, o Wesley, acho que foi o pior entrou. Que menos apareceu. E tava jogando bem pra caramba. Ele tomou um cartão amarelo, tirou o gol do Zé Rafael, que a bola já tava praticamente dentro do gol. Enfim, é um time que tá jogando muito bem. Méritos, obviamente, do trabalho do Abel. E eu sempre falo aqui das estrelas, né? Dos protagonistas. Os jogadores estão muito concentrados. Aquela perguntinha bem capciosa. Quem é o titular hoje? O Gabriel Veron ou o Scarpa? Loirão. Pai do céu, hein? Pode ser os dois? Não, os últimos jogos... Revezamento de titularidade. Os últimos jogos o Verón tem jogado, né? Por isso. Acho que os últimos jogos a gente tem que falar que o Verón é o titular. Mas o Scarpa foi muito titular durante os últimos jogos. E o Scarpa vai entrar em todos os jogos. Se ele estiver à disposição, o Abel Ferreira não vai abrir mão, como ele não abre mão desse zagueiraço chamado Gustavo Gomes, que não descansa, que não é poupado, que tem uma sequência, são 13 jogos, 12 ou 13 jogos já, em sequência. Eu fico impressionado. E olha que ele serviu a seleção paraguaia nesse meio tempo. E outra, joga do lado direito, joga do lado esquerdo. Ele deve falar, professor, toma aí, irmão. Qualquer coisa nós estamos aí. Pode ser dele lado direito ou depois dele lado esquerdo, ou como tu queiras. Ele deve falar pro Abel. Como é que é? Pode ser lado direito ou pode ser lado esquerdo, ou como tu queiras. Porque é impressionante. A regularidade, a intensidade acima de tudo que ele joga, obviamente, a gente vai falar dos números do Veiga. Agora, assim, o time ajuda bastante, né, Loirão? Claro. Você ter muito a bola ajuda bastante o sistema defensivo. O Dudu poderia ter chutado a gol, mas ele só cruzou rasteirinho, deixou o Veiga na cara do gol. Dudu, que generosidade, o Veiga tem que agradecer também. Falando em Veiga,
que é um jogador que eu tenho um apreço pelo futebol dele de longa data e é como esse time do Palmeiras vem aprimorando já as qualidades que o Veiga possui. Pelo Palmeiras, especificamente, são 187 jogos, 59 gols, 18 assistências. Nunca tinha feito o hat-trick, 3 gols numa mesma partida, não é? Fez ontem pela primeira vez, então, bem bacana isso pra ele. E aí, os títulos que ele possui pelo Palmeiras, a Florida Cup, o Campeonato Paulista, são 2. A Libertadores, são 2 também, né, Denilson? Copa do Brasil diante do Grêmio, né? E a Recopa Sul-Americana, agora, há pouco tempo conquistada, não é? Em cima do Atlético Paranaense. E aí, olha só, agora só na Libertadores deste ano, que tá rolando ainda, ele tem 3 jogos, 6 gols e ainda não deu assistência, porque, né, quer finalizar, quer definir tudo. E tá finalizando bem, né? Tá finalizando bem. Obviamente, a gente vai falar da qualidade técnica do adversário, mas muitas vezes o time maior, o time gigante, enfim, de tradição, acaba se complicando contra esse tipo de time, que tecnicamente é inferior. No Brasil, aqui mesmo, no Allianz Parque, saiu perdendo de 1-0 e depois fez 8, mas teve ali um período que não foi tão confortável na partida. Porque entra achando que em algum momento vai fazer o gol, às vezes acaba sendo surpreendido, aí o time se fecha ainda mais, aí você não consegue marcar gols, aí empata contra o time limitado tecnicamente, vem as críticas e o Palmeiras está conseguindo fazer aí um trabalho muito, muito bem. E já que estamos mostrando o Rafael Veiga aí no vídeo, só para finalizar, ele agora com 14 gols é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores, passou o Rony por 1 gol e inclusive deixou também o Alex na 3ª posição. O Rafael Veiga que não treme, na hora da batida de pênalti é com ele, impressionante. Ele bate variado, não repete o padrão e não perde, não desperdiça. Isso, ele bate forte, bate peito de pé, chapa, cava, tira da lama, ele faz tudo. Agora...